Estenda a sua mão para cá e abre o seu coração. Jesus, muito obrigada. Bom demais, Senhor, estarmos aqui diante de Ti, na Tua presença, que é grande, santa, augusta, maravilhosa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigada, Pai, por cada pessoa que também está assistindo em sua casa e, de alguma forma, Senhor Deus, com o coração aqui também, Senhor Deus, te adorando e glorificando o Teu nome. E agora eu lhe imploro, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, que o Senhor possa usar a Tua serva. A Tua serva, Senhor Deus, está aqui como instrumento Teu, totalmente, absolutamente, Senhor Deus, tão somente como instrumento Teu, aquela que vai ser a mensageira, que dará a tua palavra, Senhor Deus, aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Prepara o coração dela, Senhor Deus. Fale também ao seu coração e fale aos nossos corações. Prepara os nossos corações, Senhor Deus, e que a Tua palavra venha como flecha, transformando, Senhor Deus, as nossas vidas, as nossas atitudes e nos dando, Senhor Deus, realmente um direcionamento na Tua palavra. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Última semana de janeiro. Parece que a gente estava aqui tem poucos dias no culto da virada. E já iniciamos essa semana, a nova semana que começa hoje, 25 de janeiro. Passa tudo muito rápido. E as coisas estão passando rápido, talvez sempre passou, talvez com uma observação maior nesse período, que a gente tem visto tantas e tantas coisas acontecerem, mas nós temos um dia de cada vez para viver um passo de fé, agradando o coração do nosso Deus, consagrando a nossa vida ao nosso Deus, ofertando ao nosso Deus aquilo que nossa mente e coração nos traz à memória sempre de forma melhor para Ele. E nós estamos aqui nessa manhã, aqueles que não puderam estão nas suas casas, também em devoção a esse Deus e em cultuar a esse Deus. Então nós oramos, louvamos ao Senhor, prestamos louvores a Ele em cânticos, apresentamos as nossas ofertas de amor ao Senhor, devolvemos dízimos à casa do Senhor. E agora, nesse momento, vamos trazer o nosso coração e mente a refletir juntos na palavra do Senhor. Nesse ano que iniciou, dia 1º, nossa igreja apresentou para nós o tema intimidade. E tudo que atrela a intimidade requer várias ações nossas, e nenhuma delas foge do que orienta a palavra de Deus a nós, de Gênesis a Apocalipse. E aí alguns personagens bíblicos, eles nos conectam muito a essa palavra, porque somente num grau de intimidade, num nível de intimidade, de entrega, mas essa intimidade não é para os preferidos, a intimidade é proposta para todos, a se relacionar. Quanto mais você se relaciona, mais intimidade você tem. Quanto mais você dialoga, você conversa, mais você conhece, Deus se revela para nós através da sua palavra, a gente se alimenta, vive a sua palavra e depois a gente vai lá e pergunta a Ele de novo e se relaciona com Ele de novo e rende louvor a Ele de novo, e isso vai até que o Senhor Jesus venha nos buscar, com todo o cenário que a sociedade está mostrando, gritando que a volta do Senhor está bem próxima. Nós cantamos e lemos aqui, cantamos em uns 2 hinos, e agora na leitura bíblica que a Vivi nos conduziu, Paulo está orientando, perto está o Senhor. Então, alegrem-se no Senhor. É outra coisa que só se alegra quem tem intimidade, porque não tem explicação se alegrar no Senhor em tempo de dor, em tempo de lutas, e não tem explicação lá fora, e muito menos para o nosso raciocínio lógico, mas pela vida em Cristo Jesus, pela fé, está doendo, e você está alegre no Senhor, porque Ele te sustentou. Hoje, quando ao amanhecer,
A primeira gratidão foi, Senhor, ano passado, 2024, 14 de janeiro, casa de muita gente, assim como a minha e de minha família, foi invadida pelas águas por causa das fortes chuvas. Passamos aí toda uma semana de forte chuva. Senhor, muito obrigado. Não passamos aqui essa luta de ter água dentro da nossa casa. Está lá meu pai e minha mãe bem, meu filho bem e a gente bem. Claro, hoje também, onde eu estou emprestado por um tempo, se chegar água ali, é dilúvio, né, filho? Que a gente nós temos que subir uma escadinha para estar lá enquanto a nossa casa está em obra. Mas nem a minha casa é em obra, lá a casa que é minha, que toda hora eu falo, eu estou na casa emprestada, mas a minha casa é aquela lá. Então, a minha casa que está em obra, nem lá água no quintal, que aí a preocupação é com meus animais, nem lá a água entrou. E Deus seja louvado por isso. E às vezes a gente esquece, não traz à memória os desafios. Não estou falando só de água, mas quantos foram os desafios. Aqui eu faço 9 anos em abril, congregando com essa igreja aqui. Quantos desafios os meus irmãos aqui, talvez alguns mais novos não, mas quantos desafios acompanharam que eu e a minha família vivemos? E quantos foram os desafios que vocês chegaram ao altar em algum momento pedindo e depois veio para cá agradecendo? E quantos aqui também, ou na sua casa, estão tendo os seus desafios, mas permanece alegre no Senhor? E aí, Paulo, ele vai provocando a gente na palavra, olha, permaneçam alegres no Senhor, sejam alegres no Senhor. Um servo do Senhor que tem intimidade com e essa intimidade não é nada, é algo inalcançável, ela é alcançável conforme a entrega e a decisão do seu coração. E essa intimidade faz você viver o extraordinário na simplicidade, não é o extraordinário de abrir literalmente o mar para passar, mas é o extraordinário em pequenos detalhes que você clama, pede, e muitas das vezes você deixou solto assim na sua mente. Deus está vendo e Ele te surpreende, porque Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Quem já experimentou e tem experimentado esse extraordinário, porque a palavra é muito estrondosa, extraordinário, mas não é algo tão grande que a sociedade precise ver. Eu falo a sociedade que às vezes as pessoas só dão mérito àquilo que é muito grandioso, mas nós servimos a um Deus e observamos os pequenos detalhes do cuidado de Deus. E um dos pequenos detalhes e extraordinário do cuidado de Deus está aqui agora em todos nós, independente se eu pedisse a você para levantar a mão. Você acordou, está respirando, sua mente está aqui, seu coração está aqui, você não está contando o tempo de quantos anos você tem na primeira igreja Batista Heliópolis, ou você serve ao Senhor, mas você dormiu e acordou porque o Senhor te sustentou. Isso já é algo extraordinário, porque muita gente luta aí, quando chega o momento da saúde, para respirar. Então, que Deus nos conduza a um caminho de intimidade, não só nesse ano, que só está iniciando, porém só está, mas já estamos no dia 25 de janeiro, que nós possamos aprender com a sua palavra, com os personagens que nós temos aqui, que eram pessoas assim como nós, mas se entregaram a ponto de ter intimidade com Deus, com o nosso Senhor Jesus, e viveram o extraordinário do Senhor. Que eu e você possamos viver assim, uma vida em oração extraordinária, uma vida de devoção ao Senhor extraordinária, uma decisão de dependência todos os dias pela sua bondosa misericórdia, também de uma forma extraordinária. E pensando nisso, eu fiquei com dois pensamentos bíblicos aqui e orei ao Senhor. Senhor, é esse ou é esse? É esse ou é esse? Então, não tive resposta, eu vou falar dos dois. E aí, eu vou pedir a você para abrir ou acessar a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis no capítulo 11. Gênesis no capítulo 11. Perdão, 12, Gênesis capítulo 12,
E nós vamos fazer essa leitura e depois eu vou para o 13, no versículo 14. Gênesis 12, versão NVI, vai dizer assim para nós: Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar de carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Estou falando de Abraão, mas era Abrão ainda. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Vou ficar aqui nesse primeiro momento. Nós encontramos aqui um encontro de Deus com Abraão. E com Abrão ainda. Depois ele troca o nome de Abraão. Ele muda o nome de Abraão. Porque Deus ele tem poder de mudar e fazer da maneira que ele quer, da forma que ele quer e de forma intencional. Ele não mudou também sem propósito, não. Deixa eu mudar aqui o nome de Abrão só para mudar. Não, teve um propósito. Porém, nesse caso aqui do chamado de Abraão, que a minha Bíblia tem esse título aqui no capítulo 12, nós já começamos a nos deparar com o desafio para a nossa vida hoje. Quando Deus hoje, talvez de uma forma clara e audível, não vai falar assim: Sheila, sai da sua casa. Eu da minha casa saí porque estava chovendo mais dentro do que fora. E mesmo assim, já vi que preciso de um tratamento, mas é com Deus mesmo, porque eu fiquei por uns 40 dias aí, indo lá na casa, e toda vez que eu entrava na casa, eu abria a boca a chorar, porque eu queria voltar para casa mesmo chovendo, porque eu falei: meu Deus, como é que eu vou largar minha casa aqui? E é muito ruim, e aí foi muito ruim. Agora não, hoje eu não choro mais não. Chorei agora semana passada que perdi mais um dos meus animais, e faltam 2 da geração que vocês conheceram desde há 9 anos que eu estou aqui. Eles estão indo embora, e eu perdi mais um. E vamos embora, perdi, ontem levei os 2 e pelo jeito vou perder os outros 2 também. E depois disso não quero mais, chega, já deu. Mas a minha casa, olha a falta de confiança, uma coisa boba, mas eu sei que eu e Marcelo estamos ali sacrificando para fazer a obra, mas eu sei que daqui a pouco eu vou voltar para casa. Mas sair da casa já me deu um mal-estar horrível. E mesmo sendo a outra casa que nós estamos emprestados lá, melhor do que a outra, que pelo menos na chuva, apesar que ontem com a chuva forte apareceu umas goteiras, eu falei: Marcela, não vai comparar a casa que nós estávamos com essa aqui por causa de 4 goteiras, né, Sheila? Mas as goteiras nos seguem, né? Porém, mesmo assim, não foi fácil para mim sair da minha casa. Eu fiquei imaginando durante toda a semana, na leitura desse texto, qual era o relacionamento de Abrão com Deus, a ponto dele ouvir algo que não tem explicação.
sai da tua terra, da tua parentela, pega as tuas coisas todas e vai para onde você nem sequer tem um destino ainda indicado, que ele ia ainda mostrar. A intimidade que nós precisamos e vivenciamos ela no nosso viver diário com Deus, na nossa vida com Deus todo dia, é essa, de confiar no cuidado de Deus em detalhes, do mínimo ao máximo, e também de nos render à obediência àquilo que Deus fala com você, porque Deus ainda fala conosco. Você crê nisso, irmãos? Eu creio. Deus fala conosco. Eu não sei, aí vai ser da sua maneira de se relacionar com Deus, mas Deus fala, se você estiver apto e com seu coração aberto para ouvir. Deus fala, e quando Ele não fala desse jeito para você, Ele fala de outras formas. Ele tem inúmeras formas de se comunicar conosco. Nesse caso aqui, nessa época, nesse momento, que Jesus ainda não estava nesse cenário, Deus falou diretamente com Abrão, e o que me destaca aqui no personagem do nosso pai da fé, que é Abrão, que virou Abraão, que se tornou Abraão, porque pai de uma multidão, de uma nação muito grande, é a intensidade da entrega desse homem, do desapego desse homem. E aí chega na primeira observação que eu faço junto com você, a igreja, com você nessa manhã. Para alcançar a intimidade, será que eu e você estamos a esse nível de entrega e dependência a ponto de Deus, ou já está falando com você? Desapega, abre mão, deixa quieto, deixa isso para lá e vive aquilo que eu estou falando, em questões do mínimo ao máximo. Você tem agido dessa forma? Ou, por causa do tamanho tempo, Abraão tinha 75 anos aqui. Nós sabemos que ele tinha quase 100 quando ele vai ter relação com Sarai, que já não era mais Sarai, era Sara. E ele vai gerar Isaac. E durante aqui a história, de 11, 12, 13 até o 15, nós vamos ver as conversas que Abrão tinha com Deus. Nessa manhã, irmãos, eu convido a você a trazer à sua mente como está o seu diálogo com Deus. Não é um diálogo que a gente faz em uma programação, uma ordem de culto, juntos na casa do Senhor. Mas o seu e o meu diálogo diário com Deus, a ponto de conversar com Ele detalhes que às vezes você está entendendo de um jeito e está esquecendo que você não tem um Deus patrão, como disse há umas 3 semanas atrás aqui, pastora Zélia, em um momento de ministração da palavra. Nós temos um Deus Pai. Esse reconhecimento de Deus Pai faz a gente ter intimidade com esse Pai. Meu pai ainda é vivo, graças a Deus. E eu tenho intimidade com o meu pai carnal. E desde pequeno meu pai tinha intimidade conosco, as filhas. E eu estava lembrando aqui na esquina, hoje é creche, mas era uma escola municipal, Álvaro Lisboa Braga, aqui, né? A escola é aqui. E eu vim estudar aqui. Nós viemos de Carapicuíba, São Paulo, e minha mãe me alfabetizou em casa e eu vim para a primeira série aqui. E como eu avancei muito, me fizeram uma provinha e eu fui direto para... Fiquei 2 meses na primeira série e fui para a segunda série. Hoje não é mais assim. E aí, a gente não tinha muita condição. E aí, um tio meu tio, deu material escolar. Então, canetinha era algo raro, não era todo mundo que tinha canetinha. Quando tinha era de 6, mas o meu tio me deu a de 24. E a minha mãe falava, não empresta, não pode emprestar, porque se acabar eu não vou ter dinheiro para comprar outra. E toda vez na aula de arte, de pintar, alguém sempre pedia. Às vezes eu emprestava, depois ficava com o coração apertado. Minha mãe depois o troço vai ficar falhando, minha mãe vai perguntar, eu vou ter que falar que eu emprestei. Parei de emprestar. E tinha uma menina brava que ela batia em todo mundo na sala, que não emprestasse a coisa a ela.
E ela nunca tinha me pedido nada. E naquela semana ela pediu. E eu falei, não posso emprestar, minha mãe não deixa. Será que você já usou isso para falar com alguém? Não posso fazer isso que a minha mãe não deixa. Levanta a mão aí, que a minha mãe não deixa. Que não sou só eu. Não, minha mãe não deixa. Eu não posso emprestar, minha mãe não deixa. Aí ela, então eu vou arrebentar sua cara lá fora. Eu falei, meu Deus. Eu posso ter até esse jeito assim esparafatoso, mas eu nunca briguei. Falei, meu Deus do céu, eu vou apanhar. Mas não emprestei. E fui para casa. E tudo bem, dia normal. Contou para a mãe? Não. Mas quando ao amanhecer, que chegou a hora de vir para a escola, meu pai estava em casa ainda, e eu comecei a dizer que a minha barriga estava doendo. Eu não tenho como ir para a escola não, minha barriga está doendo. Meu pai, e aí minha mãe, não tem nada a ver com barriga doendo, eu te dou remédio, você vai para a escola, você quer faltar aula? Nada que se faltasse aula, era lavar louça, era lavar a fralda da Fernanda e da Carolina, a fralda da Carolina e as toalhinhas das bonecas da Fernanda sobrava para mim. Eu preferi ir para a escola. Falei, não, mas eu fico aqui, eu não estou passando mal, O grau de intimidade do meu pai comigo era tão grande que ele olhou para mim e falou assim, você não está passando mal. O que está acontecendo lá na escola? Fala para o papai. Papai quer ouvir o que está acontecendo. Você não está passando mal, não. Fala a verdade para o papai. Aí eu falei, aí meu pai, então eu vou lá. Minha mãe, não pode trabalhar, que a mamãe vai. Mas ela vai me bater, mãe. Não, ela falou que ia te bater na saída, né? Na saída. Então a mamãe vai estar lá na saída. Como é que eu cheguei na escola? Fortona. E ela falando, tá pronta para apanhar? Ela tá igual Golias. Eu não servia Jesus aí, senão eu ia falar, que é esse incircunciso que está mexendo com a serva do Eterno? Está pronta para apanhar? E eu não respondia. Porque eu sabia o quê? Que a minha mãe ia estar lá. E no final, na hora da saída, sabe como é que é a escola? Rodinha, ela no meio, ela já tinha anunciado no recreio todo que ia me bater. E ela batia. As outras coleguinhas minhas falaram, cara, foge pela porta de trás. A menina queria me ajudar a fazer uma escadinha para eu pular o muro e sair nessa lateral aqui, para não sair pela frente, porque ela estava me esperando pela frente. Falei, não vou fugir não, mas também não falei para ninguém que a minha mãe ia. E o coração apertado, se minha mãe esquecer. Mas não esqueceu, graças a Deus. Quando eu saí, já saí na roda, já fecharam eu na roda. Eu saí no portãozinho que era pequeno, ainda né? Teve uma obra ali, mas não mudou, mas não mudou um pouquinho. Aí quando eu saí, que eu entrei já na roda para apanhar, que ela veio, ela falou, não quis emprestar, então vai apanhar. Quando ela levantou a mão, minha mãe veio, bum, segurou. Vai bater nela não, vamos lá dentro para a escola. Se é hoje, minha mãe ia para o conselho tutelar, que minha mãe não podia segurar na mão daquela menina. Vai bater nela não. E aí as outras meninas, porque as outras tudo tinham apanhado também. Minha mãe foi lá defender eu. Mas nível de intimidade, eu tenho intimidade com a minha mãe, mas o meu pai tinha uma percepção maior. Por quê? Porque eu relacionava com o pai direto. E pai conhecia nosso comportamento. Se o pai terreno conhece a sua conduta, o seu posicionamento, ele fez eu e você desde o ventre da nossa mãe. Imagine o que esse pai, quando fala, não sabe dos detalhes da nossa vida. E aí, a pergunta hoje para mim e para você, nós estamos nos colocando disponíveis para viver essa intimidade com esse Deus Pai? E essa intimidade com esse Deus Pai requer de nós o primeiro destaque que Abraão fez aqui, obedeceu. A obediência em ouvir a voz do Senhor, o chamado que Deus tinha para ele, o que Deus tem direcionado para mim e para você. Continuemos em oração pela vida daqueles que estão enfermos. A Bíblia fala que nós devemos levantar clamor um pelos outros, porque a oração da fé pode muito em seus efeitos. Nós estamos nos relacionando com esse Pai a ponto de ter intimidade, de ficar ali, e mesmo se a resposta dele naquele momento não for positiva, mas a gente entender por esse relacionamento que temos com ele, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável.
porque se isso está bem claro nas nossas práticas, que até isso Vivi leu aqui antecedendo a esse momento de reflexão, até isso Paulo está orientando a gente. Porque ele se relaciona conosco o tempo todo. E independente de como estar a resposta, ele está perto e ele requer de nós que, independente do tempo que vai ter, do lapso de tempo nosso a contar, que ele vai responder, porque nele somos mais que vencedores. Aí vencemos prostração, vencemos decepção, vencemos o diagnóstico médico, né? Não vencemos com o diagnóstico médico virando, a medicina foi lá e disse que você tem algo e do nada saiu, não. Às vezes aquele algo permanece, mas você está sustentado pelo Senhor e continua a se alegrar nesse Pai de amor, aleluia. Intimidade na extremidade de alguns, se tiver aqui, aqui eu falo num contexto geral, coisas extraordinárias, pessoas cego enxergando, pessoas largando muleta, Deus pode fazer. Pessoas que estão na cadeira de roda, sair da cadeira de roda e passar a andar, Deus pode fazer, e Ele faz conforme a sua vontade. Mas qual é o nível de intimidade que você está se relacionando com o seu Pai, a ponto de entender que Ele conhece o detalhe da sua alma, aleluia. E aí, Abraão, ele vem obedecendo, aí no capítulo 13, verso 14, tem assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou, isso aí aqui já é uma outra parte da história, de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Segundo ponto, todas as vezes que Abrão identificava essa conversa clara e bondosa e direcionamento de Deus, ele consagrava, ele aperfeiçoava um espaço e dedicava aquele local como um altar ao Senhor. Intimidade, a gente tem altar, a gente bota tudo no altar do Senhor. Naquele momento era a situação da época, irmãos. Se em cada local que a gente passar e que Deus cuidou de você e te deu um sinal, e que você falou do amor de Deus, e que você compartilhou as boas novas, e que em algum momento você foi abençoado para abençoar a vida de alguém com oração, que você foi ponte na vida de alguém, a gente dedicar, construir um altar dedicado ao Senhor, não ia ter mais lugar nessa terra, porque aos servos do Senhor, aos missionários do Senhor, que somos todos nós, aonde que nós vamos e acontece um milagre, a gente, naquela época, hoje não mais, a sua vida dedicada ao Senhor, ela é consagrada ao Senhor, aonde quer que você esteja. E aí, durante o tempo de 24 horas do dia, qual é o seu momento que você está nesse altar do Senhor? Dedicando isso ao Senhor, apresentando para o Senhor. Eu e você sabemos do que Deus vai fazer, de tamanha forma do que Deus vai fazer. Já se passaram um ano que eu voltei a trabalhar aqui na cidade, e de vez em quando eu falo: meu Deus, onde o Senhor trouxe eu? Olha para onde o Senhor trouxe eu. Meu Deus, eu saí daqui humilhado igual um cachorro, voltei para cá numa outra posição, mas essa posição, Senhor, não é nada se o Senhor não estiver comigo, porque eu não estou nem aí para a posição, eu estou aqui para servir ao Senhor nesse lugar. E o meu coração se aquietou, lá para o 5º, 6º mês do ano passado, depois de tanto apresentar a Deus aqui, e Deus falar comigo: eu
eu te coloquei lá, de uma forma intencional. O cenário de fora, às vezes, estava tudo igual, mas aqui estava o que nós acabamos de ler, a paz que excede todo entendimento. Então, aonde eu e você estivermos, que precisamos apresentar já de primeiro tudo que está em nossa casa. No sábado, meu animal morreu. Aí domingo, aí na segunda eu cheguei no trabalho, eu lembrei muito da Carla nas nossas aulas aqui, nas nossas aulas da classe em Jovem Plus, né? Tem muito misticismo ainda na vida do crente, né? E aí falou, olha, o mal que foi para você foi para sua cachorra. Estão te desejando olho grande, estão com mal com você. Aí matou sua cachorra. Aí falou, sabe o que é isso? Inveja. Olha, não faltou, não teve um para falar assim. E eu não fiquei falando da Xênia lá não, hein? Já amadureci já. Fiquei quietinha. Perdi, eu fiz o meu melhor. Tenho que fazer, chegou o fim dela, vou fazer o quê? Acabou, não tinha mais o que fazer. Eu fiz o que eu pude. Descobri em 2 dias, a bichinha morreu. Posso fazer nada, ficar lamentando. Chorei, tá doendo, mas vou fazer o quê? É um animal. Deixa lá, fica bom. O tempo que ficou comigo foi bem. Mas eu lembrei muito das nossas aulas da Carla aqui. E muitas coisas, se você não é aluno da escola dominical, você que está na sua casa, você está perdendo. Porque são muitas coisas que são esclarecidas além do que estudamos, à luz da palavra de Deus. E aí, saí, era aniversário de uma servidora, fui no aniversário, tinha uma missionária lá, e ela veio e falou para mim, Deus manda você ir lá orar seus cachorros, porque tem... meu Deus. Falei, tá. Obrigada, a gente é educada, entendi. Porque não pode pegar em você e nos seus filhos, pegou. Gente, não. Eu entendi, entendo o carinho das pessoas, mas não. Nós temos um Deus que quando tudo que está na sua casa, na sua vida, é consagrado ao Senhor. E tem tudo. Vamos ter um raciocínio lógico naquilo que é natural. Não espiritualiza o que não é para espiritualizar. O que você precisa espiritualizar é isso aqui, que Abrão fazia e nos ensina, e todos eles faziam. Todos os personagens que se destacam com algo grandioso, que chama a nossa atenção, e também tem aqueles que aqui nem nome tem, mas tiveram atitudes que fazem e fizeram a diferença, e vai fazer a diferença na vida da gente, conforme o Espírito Santo de Deus que habita em nós, revela para nós através da leitura da sua palavra. Ele dedica a sua vida ao Senhor. Não dá para ter intimidade superficial. A intimidade requer de nós uma entrega. Não dá para ter intimidade. A Elsa estava aqui comigo na segunda-feira, e eu agradeço de altar aqui a igreja, ao nosso pastor Davidson e toda a igreja Cid que estava aqui. Nós recebemos aqui na segunda-feira 360 merendeiras pela manhã e 284 merendeiras pela parte da tarde. Era muita gente. E estavam em bolo porque houve uma comunicação trocada. Na programação estava aqui, a entrega dos uniformes. Até brinquei com a Carla domingo passado, vamos consagrar os uniformes das merendeiras, que estava tudo aqui no hall aqui da antiga cantina da igreja. Falou, vamos orar aqui o uniforme das merendeiras. E houve uma comunicação trocada com alguns rapazes que trabalham no galpão para ajudar a distribuir, e eles começaram a distribuir, lascou-se. Marcelo veio aqui para ligar o som, mandou um áudio assim, deixa eu te falar, não chega nervosa aqui não, porque vão te filmar, porque está uma bagunça isso aqui. Eu falei, bagunça? Quando eu cheguei, eu entendi rápido, mas eu cheguei ali no pátio ali da nossa igreja, bom dia, gente, sobe, pode subir, sobe, não, ele falou, sobe, e sobe, gente, acabou. Falei para os meninos, não, guarda, sobe.
aqui tudo geladinho, elas lá embaixo num calor, numa confusão. Não precisa de confusão, aqui estava tudo geladinho. O Gustavo aqui no som, tudo arrumadinho para elas sentarem para receber formação, capacitação. Ninguém veio aqui para pegar o uniforme. Quando elas entraram, que eu consegui botar, eu não, né? Como as outras meninas perceberam, sobe. Aí começaram todo mundo a subir, sabe por onde? Por onde eu venho da cantina, que vem aqui por trás. Um portãozinho desse tamanho para 360. Falei, não, tem escada, tem rampa. Aí a escada ficou aquele mundão de gente. Falei, gente, aqui ó, tem a rampa. Aí entraram e começaram a olhar assim a igreja. Começou, aí eu vi duas fazer o sinal da cruz quando viu a igreja, a cruz. Aí eu vi umas duas aqui, elas viram o sinal da cruz, a outra puxando o short, porque veio de short e tentando arrumar o short. Aí quando eu consegui, vamos acalmar, bom dia, olha, ninguém veio aqui para buscar o uniforme, não vamos perder, olha o espaço que a igreja deu, olha que a igreja foi parceira, olha, abriu isso aqui, ar-condicionado, tem água, tem banheiro, tem um montão de coisa preparada, fui trazendo a mente delas para aquilo que precisava, aquietou. E na parte da tarde já não deu mais o embolo que deu de manhã. E aí eu falei, Fernanda, ó, e peço oração à igreja sobre isso, tem um grupo de igualdade, intolerância religiosa, movendo um processo contra a minha pessoa, mas de forma indevida, mas aí chegar na justiça, a justiça resolve, dizendo que eu não permiti algo dentro da unidade escolar e que isso era racismo religioso, e eu não cometi, eu não estava lá, isso não partiu, a diretora também não fez, mas eles associaram, se a diretora fez porque a secretária é pastora e ela como pastora está cometendo racismo religioso, né? Intolerância, acho que é isso, intolerância religiosa. E aí chegou lá, vou me apresentar diante do promotor, mas não tem problema porque não é verdade. E eu aqui assim, aí a Fernanda, minha irmã, falou, ó, tu fala, mas tu não fala que aqui é a sua igreja não, porque tem uns conselheiros aí. Eles estão me espiando. Falei, não vou deixar de falar, não. E eu assim, não, eu falei, tá. Eu falei, eu não. Falei, gente, olha, e depois que tudo acalmou, que elas estavam tudo em paz aqui, graças a Deus, porque ninguém faz nada sem orar, porque antes de estar aqui a gente orou, quando pede espaço para a igreja ceder ao poder público, a gente ora, quando não é aqui também, eu estou levando esses funcionários para as igrejas batistas todas. É aqui, Vila Entre Rios, Bairro das Graças, que é as igrejas que nos acolhem. Aqui, outro dia um irmão falou, um servidor falou, aquela igreja que tem umas plantas, ela também é a mesma igreja da senhora? Eu falei, é a mesma denominação, a minha igreja é aquela primeira do ar, que tem um telão, eu vou lá no telão, nas luzes, a minha tem planta também, mas em outro local, mas é Bairro das Graças, e está sendo uma referência à igreja em ser parceira aí do poder público quando necessita, principalmente para mim na educação, que não tem onde colocar um número grande de pessoas. Mas quando chegou a hora que, em um momento aqui da fala, eu falei, quero agradecer a presença, o comportamento de vocês, ao término, seja quem não pegou vai receber seu uniforme, e quero deixar sim registrado a vocês, que todo mundo que está aqui dessa igreja que emprestou para nós, eles estão voluntários aqui prestando serviço a nós, porque eles servem a Deus, estão fazendo com amor, porque eu vi um monte de gente tirando foto, que eles acharam que aquilo ali era um painel, intimidade, e aí tiraram foto com intimidade. Falei, então, aí quando eu aproveitei isso, falei, então, e aqui, além de ser uma igreja parceira, é a minha igreja. Eu respeito que o Estado é laico, mas se um dia você quiser vir fazer uma visita nesse ambiente agradável, eu uso o que eu tenho, ar-condicionado, água, banheiro e gente boa, educada, fique à vontade, os nossos cultos é domingo pela manhã, 8h30, tem escola bíblica dominical e domingo à noite. E vou te falar, hein, de um bocado assim, de umas 30, 40, falou que em algum momento, tudo bem que tinha 360, mas 30, 40 falou em algum momento que vai vir visitar. E eu creio nisso e não posso perder essa oportunidade. Por que você está falando isso, pastora? Porque onde você está e onde você colocar o seu pezinho,
Você está ali consagrando aquilo ali ao Senhor, ao seu local, a sua ida àquele local ao Senhor. Não saia da sua casa sem esse nível de intimidade. Ou não. Se você entra num local aonde o ambiente daquele local não tem nada a ver de atrair a presença de Deus, não tinha. Porque quando você chega, já tem um canal de Deus ali naquele lugar. É para isso que nós estamos sendo provocados a viver um ano de intimidade com Deus. Não só na experiência que você tem com o teu Pai, que é Deus Pai, o poderoso, misericordioso, bondoso, generoso, que com perdão dos nossos pecados em Jesus, faz a gente estar aqui de pé, adorando e exaltando o nome dEle, mas também sendo bênção na vida de pessoas. Em nome de Jesus, que independente do tempo que você tenha servindo ao Senhor, eu e você possamos permanecer com sede e fome de Deus, mas no sentido de adorar e reconhecer e devocionar a esse Deus. Abraão, ele fez isso e quando Deus estabelece no capítulo 15 a aliança com ele, agora Abrão ainda, depois dessas coisas, o Senhor falou, versículo capítulo 15, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Meus irmãos, aí eu lembro de um cântico: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irá prover de novo, eu creio em ti. É isso. E aí na sexta-feira teve um seminário da intolerância religiosa e a educação tem que estar presente. Eu fui. E aí tinha lá um padre, um pastor e um representante das raízes de matrizes africanas. E aí o moço, no final, ele falou assim: muito me admiro um prefeito convidar um pastor para ser secretário de educação. Falei, então, ele não chamou o pastor, não, ele chamou o profissional. Ele, mas isso é raro. E a senhora ficar aqui até o fim? Mas eu não fiquei por causa do que está acontecendo de responder, não. É meu dever de casa, de trabalho. Eu não deixei ali de adorar o Senhor. Algumas coisas que ele falou ali, nada a ver, é o que tinha, mas ali a conversa é intolerância. Intolerância é ter respeito, não é aceitar. É intolerância. Você não. Aí o pastor que foi falou: tem crente intolerante. Nós não podemos, intolerante um com o outro. O pastor falou lá, uma boa palavra. Então a intolerância, ela está errada, ela está ruim, ela é ruim em todo o contexto, não só na parte religiosa. Nós fomos chamados para ser tolerantes, não, mas para ser obedientes ao Senhor. E na obediência ao Senhor, e aí até isso o pastor agora me trouxe a minha memória. Ele falou: o que permanece é o amor. Que amor? O amor de Jesus por nós. Aqui, Abrão experimentou nesse momento de aliança, numa visão, irmãos, nessa época. Uma visão. Deus falou para ele: rapaz, não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. A parte C aí do versículo: grande será sua recompensa. Irmãos, qual é o desafio que eu e você passamos no dia a dia, que são inúmeros? Todo dia tem um desafio diferente, às vezes com a gente mesmo. Se a gente não ter medo, ou se o medo for só um tempero para você acionar a tecla temor, reverência e respeito ao Senhor, não medo do Pai, grande vai ser a nossa recompensa. Então vale a pena. Tem quanto tempo que você está na igreja? Você tem feito o quê?
Para alguns, nós somos uma cambada de doido. Janeiro é férias, o pessoal está por aí. Agora vai vir outro doido que a gente vai vir a festa da carne, o carnaval, é cultural. Aí nós vamos ficar aqui. Eu escutei isso. Maluco, tempo de descansar. Vai ficar indo na rua, quem quer pular carnaval, que pule. E nós vamos ficar aqui, tem um grupo de irmãos, de jovens, adolescentes, no dentro e fora, tem adultos também. E quem não ficar aqui, vai estar na sua casa, adorando ao Senhor com a sua família, do seu jeito. A gente sempre é considerado na contramão do mundo. E para viver uma vida de intimidade com Deus, de fato, nós precisamos viver na contramão. E na contramão é dedicar ao Senhor o que as pessoas nunca imaginam que nós vamos parar e dedicar. E não para provar as pessoas, mas em respeito e amor ao Deus soberano das nossas vidas. Aleluia. Intimidade não é de você ir na minha casa, mas a intimidade é Deus estar aqui no momento de oração, pedindo oração, ou de um momento de gratidão, e a igreja está em oração conosco, confiando em Deus aquele clamor daquela família ou daquela pessoa, ou daquele que está com alguma enfermidade ou algum desafio na vida, e a gente está junto como igreja em oração. Para a gente... Indo para a parte final, Eclesiastes capítulo 11, por favor. Eclesiastes capítulo 11, que alcança-se um nível de sem explicação, mas de um ato de intimidade, que vai dizer assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-la. Eu vou dar uma paradinha aqui. Aonde que nós vamos pegar um pedaço de pão, meus irmãos, jogar na água, e o negócio não vai desfarelar? Vai esfarelar tudo. E depois de muitos dias, olha o versículo 12, o que vai dizer? Reparte o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte. Onde cair, ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Versículo 5, você pode ler comigo? Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Não tem explicação. O que, pastora? Continuar vivendo uma vida devocional ao Senhor, dedicada ao Senhor e pela fé. Pela fé eu continuo orando em cima de um diagnóstico médico que não é favorável ao meu corpo físico. Pela fé eu continuo orando por aquele familiar que já está prontinho, com a fantasia pronto, familiar, o conhecido, o amigo que a gente ora, está prontinho para ir pular o carnaval. Pela fé eu continuo orando e clamando por aquele, porque eu tenho intimidade. Eu não preciso de explicação, eu só preciso me relacionar. Não tem lógica. Estou falando de uma coisa que aconteceu comigo, mas quantas coisas na sua vida aconteceu que não tinha lógica para acontecer? E você está aqui. Eclesiastes está falando assim: sabe os conselhos, continue generoso, ainda que na mente nossa, ou por talvez não ter recompensa, não está valendo a pena permanecer generoso. É fruto do Espírito. Bondade, generosidade, mansidão. Para ter intimidade tem que estar fincado na videira. Fincado na videira você vai produzir fruto. Fruto que permaneça. E entre esse fruto que permaneça o fruto da bondade, da generosidade, da mansidão, do domínio próprio. Porque contra isso não há lei. Eclesiastes fala para a gente: continua, porque depois você vai só pela fé, que eu vou tornar a encontrar. Joguei o pão, não tem lógica, ele vai se desfacelar, mas depois eu vou lá e vou multiplicar para dar para 7 ou até para 8 pessoas.
multiplique, não retenha o que você tem. Abra a tua boca para declarar o amor de Jesus, ainda que esteja com situações desafiadoras. Alegrem-se no Senhor, disse Paulo. Mais uma vez eu digo, alegrem-se no Senhor. Isso é intimidade. Onde que eu vou dar? Comida. Reparte com 7. Assim como a gente não conhece o caminho do vento. Às vezes eu fico rindo, mas não com desdém. Mas meteorologia, vai dar sol, chove. Vai chover, dá um sol. Esquece. Não sei quem falou. Uma reunião que eu tive segunda-feira, falou lá, o menino que trabalha na meteorologia, falou assim, então, mas para vocês programarem o evento, as ações do ano inteiro, principalmente nesse período por causa da onda forte de calor, sejam na meteorologia. Eu fiquei quietinha assim, falei, meteorologia, eu sei que eles estudam e é a parte da ciência, mas às vezes eles erram tudo, então Deus fala assim, tá querendo dominar tudo, muita coisa. Vai dominar não, vai ser sol não, vai ser uma chuvinha que eu sei o que eu estou fazendo, está precisando da chuva. Se a gente não sabe o vento, nem muito menos como se explica um bebê ser formado no ventre de uma mulher, você vai ficar procurando o sexo dos anjos, olhando para a nuvem, porque quem está olhando para a nuvem está perdendo tempo de estar clamando. Aqui ele está dando um exemplo. Quem fica olhando para a nuvem não vai plantar. Se não vai plantar, não vai colher. Se você ficar olhando para os desafios que você tem e não dar um passo de fé para uma vida de intimidade com Deus, vai ser só mais um ano temático da nossa igreja. E alguns vão viver as experiências que Deus tem permitido se viver, dependendo da entrega do seu coração, mas outros só vão passar. E hoje é manhã da gente orar sobre isso. Assim como no livro de Eclesiastes está dizendo, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Irmãos, nesses conselhos aqui sábios de Eclesiastes, está orientando eu e você a viver pela fé em intimidade com o Pai. Fé com intimidade, não com meninice, não com superstição, não com misticismo. Pastora, que isso? Crente supersticioso, crente cheio de misticismo. Só acontece tal coisa, eu era assim. Estou falando de mim mesmo antes, não é aqui agora, não, antes, lá em outra denominação que eu era. Deus me livre sair de casa sem ungir a chave da casa. Não tivesse o óleo, meu pai surta. Tem que pegar o óleo ungido, sem desmérito, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma vida consagrada a Deus, não tem misticismo, tem entrega, tem mente cativa à vontade de Deus. Então aqui ninguém vai ser curado, que a gente não unge ninguém aqui com óleo para ser curado. A fé está no óleo. Isso era uma coisa da época, irmãos, passada. Mas Deus continua a derramar o óleo da unção sobre nós, mas não é o óleo natural comprado no mercado. É o óleo do próprio Deus que é derramado sobre o Espírito. Está dentro de nós através do Santo Espírito de Deus. A unção do Espírito de Deus habita dentro de nós. Que eu e você, assim como Abrão, que depois se tornou Abraão, se tornou pai das nações, o pai da fé, viveu extraordinário. Que eu e você possamos também viver o extraordinário de Deus, vivendo com intimidade com Deus, se lançando, não dependendo do outro, e nem ficando preso a quaisquer palavra humana que não venha do Senhor, que haja confirmação do Santo Espírito do Senhor e ela não esteja pautada na palavra de Deus. Há 2 semanas atrás eu tive num acampamento de mulheres e achei muito interessante a missionária que pregou. Eu já tinha passado uma situação delicada de trabalho. Delicada não, eu que sou vergonhosa, eu fiquei com vergonha, porque tinha 120 pessoas no plenário e o palestrante perguntou assim, quem segue a Virgínia aqui? 119 pessoas levantou a mão, menos eu não sei quem é Virgínia. Aí eu fiquei assim, quem sabe o nome dos filhos da Virgínia? O plenário todo falou. Eu falei,
vice virou para mim e falou: secretária, a senhora não segue a Virgínia? Eu falei: quem é Virgínia? Eu já pensei que era funcionária minha, não sei quem é. Eu falei: quem é Virgínia? Aí ela: tá com o Vini Júnior. Aí eu falei: ah, é? Eu falei: aham. Cheguei em casa falando com o Robert, com o Marcelo. E caraca, passei uma vergonha. 119 pessoas levantou a mão que segue a Virgínia. Eu não sabia nem quem era a Virgínia. O Robert: pô, mãe, não sabe quem é a Virgínia? A senhora tem 3 perfumes da Virgínia. Falei: que perfume da Virgínia? Esse aqui, ó, que a senhora comprou. Falei: isso aí eu comprei uma promoção, 3 por 99. Eu sabia lá quem era a Virgínia. Não estou fazendo desmérito com a moça não, da Virgínia, mas a missionária falou assim, fez a mesma pergunta para 230 mulheres. Quem segue a Virgínia aqui? Eu montaria de mulher, eu não contei não. Levantou a mão. Ela: pois é, mas você segue a irmã aí que está do seu lado? Que sofre aí junto contigo, que passa a luta. Você está preocupado lá com a rede social? Você está orando aí com a irmã? A missionária falou: você não vai florescer seguindo a Virgínia não. Se vocês quiserem seguir a Virgínia, quem segue a Virgínia não precisa parar de seguir. Mas ela falou do que tinha mérito, do que tinha valor. Ora aí por essa moça que você não segue, essa irmã aí, ó, mas que também permanece firme no Senhor, buscando florescer no Senhor. E para ter intimidade com Deus, a gente não precisa ficar buscando lógica. A gente só precisa viver pela fé. E não fica olhando para o tempo. Que hora que vai vir essa intimidade com Deus? Ela não vai cair assim não, ó. Vem, não. É eu e você que escolhemos viver intimidade com esse Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo que habita dentro de nós. Convido você a ficar de pé e eu quero convidar a Igreja do Senhor Jesus a entoar esse cântico conosco e depois nós vamos orar. Que o Espírito Santo de Deus possa confirmar essa palavra no meu coração como confirmou no meu. Às vezes a gente fica muito atrás de lógica, mas se a gente não explica o vento que vai para lá e para cá e nem pode compreender como uma criança gerada no ventre de uma mulher, nós também não temos mente humana para compreender a dimensão do poder de Deus e da obra dele, porque ele é o Criador de todas as coisas. Então, através de Jesus, pela graça, pelo favor imerecido, nós podemos nos relacionar e ter intimidade com ele. Que seja assim em nossas vidas, até que o Pai volte para nos buscar. Louvemos ao Senhor. Que
seja como uma oração nesta manhã de toda a igreja, daqueles que estão em sua casa, que assim como Abrão, Senhor, viveu uma experiência até os dias de hoje, a Tua palavra nos dá Ele como nosso Pai da fé, porque agiu de forma indescritível, humana, mas Ele agiu totalmente na dependência do Senhor e viveu o extraordinário do Senhor por obediência, por devoção, por amor. E eu te peço em nome de Jesus com os meus irmãos, que nós possamos viver essa intimidade com o Senhor em obediência, em devoção e por amor, e que as muitas vozes da nossa mente possam se calar perante a voz do Senhor através da sua palavra, e que possamos nos relacionar com o Senhor, que é o nosso Pai, a ponto de viver essa intimidade que engrandece e enaltece o nome do Senhor, a sua bondade, a sua generosidade, a sua misericórdia, a sua graça, através de seu Filho Jesus por nós. Anime os corações, alegrem os corações, mesmo em meio aos desafios. Espírito Santo de Deus que habita em nós, alegre a nossa mente e coração, porque há uma recompensa para aquele que crê no Senhor, e não por mérito, mas por graça, por amor e por misericórdia. Sela a Tua palavra em nossos corações, nos prepare para essa nova semana. Aos que vão se reunir em escola bíblica, que possam estar com os seus corações abertos e ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor quer através da revelação e ensino da Tua palavra. Abençoe os professores, abençoe as famílias aqui representadas, e que em nome de Jesus, à noite possamos prestar novo culto de adoração ao Senhor. Use a Tua filha Carla com poder e graça na ministração da palavra à noite. Seja com os nossos pastores que aqui não estão vindo de viagem e retorno após a convenção, aqueles que estão no seu momento de descanso, os diáconos dessa igreja, os irmãos dessa igreja, que essa igreja seja reconhecida, Senhor, não por mérito humano, mas pelo Teu agir neste lugar, através de corações que têm intimidade com o Senhor. Eu oro assim, Senhor, agradecida pela Tua palavra e pela vida que há em nós nesta manhã, e pela inclinação do Teu Espírito ao nosso coração e mente em cultuar ao Senhor até que o Teu Filho venha para nos buscar. Agora, Pai, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça e amor de Jesus Cristo, Filho, continue nos abençoando, e as doces consolações do Seu Santo Espírito estejam em nós e através de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus os abençoe. Um domingo bom. Tem café, dê um abraço na pessoa aí, deseja a ela perto de você uma semana boa. Tome o seu café.